Olá, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Cristiane Valentim, advogada, especialista em direito imobiliário, sucessório, planejamento e proteção patrimonial através da holding. Há anos eu ajudo famílias, empresários e profissionais liberais a protegerem tudo aquilo que construíram ao longo da vida. Tudo isso com muita inteligência jurídica, segurança e visão a longo prazo. Aqui nesse canal eu quero compartilhar com vocês estratégias, conteúdos práticos, métodos testados no dia a dia e bastidores reais de como aplicar o direito patrimonial com segurança jurídica e resultado. Então, se esse tema faz sentido para você, já deixa aqui o seu like no vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Juntos, a gente fortalece essa nova forma de atuar com a advocacia. Então, bora pro conteúdo? Você já se sentiu perdido na hora de estruturar uma holding? Ou já se pegou pensando, eu até entendo a teoria, mas na prática, por onde eu devo começar? Se a resposta for sim, você não está sozinho. A verdade é que a maioria dos advogados e contadores que querem entrar nesse mercado de holdings estão travados pela mesma razão: a falta de um método, a falta de uma estrutura, a falta de um passo a passo confiável. É por isso que eles acabam desistindo mesmo antes de começar. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem virar esse jogo. Eu vou abrir os bastidores da minha metodologia. Eu vou mostrar para vocês a mesma metodologia que eu uso e que me fez sair do completo zero para construir uma carreira sólida, com foco em direito patrimonial, sucessório e estruturação de holdings familiares e patrimoniais. Hoje existe um oceano de oportunidades no mercado do planejamento patrimonial e sucessório. Só que muitos profissionais estão tentando atuar nesse nicho ainda sem um método, sem um modelo, sem uma clareza. O resultado, eles se perdem, cometem erros, não conseguem transmitir para o cliente a confiança necessária. Eu escuto todo dia de colegas, profissionais que me procuram, tentando entender um pouco mais como isso funciona, dizendo: eu não sei por onde começar, eu tenho medo de fazer coisas erradas, eu queria ter um passo a passo para seguir. Isso não é uma fraqueza, isso é falta de estrutura. Você pode ser excelente tecnicamente, mas sem um método você não vai conseguir escalar, não vai conseguir gerar resultado e principalmente não vai conseguir transmitir autoridade para fechar contratos relevantes. Então deixa eu confessar uma coisa que eu nunca falei abertamente. No começo eu também me sentia insegura. Eu estudava sobre holdings, eu lia livros, eu fazia cursos, mas ainda assim eu travava na hora de aplicar. Foi aí que eu percebi: o que me faltava mesmo era um método próprio, um modelo de negócios, um modelo estruturado de trabalho. Então eu comecei a montar um passo a passo, eu comecei a criar documentos que deveriam ser um padrão, a entender quais eram as perguntas que eu deveria fazer para o cliente na reunião inicial. Então, naquele momento, a partir daquele momento, eu comecei a criar um método que hoje eu chamo de Holding Express, que consiste em fases que vão desde o atendimento de qualidade, buscando do cliente o máximo de informações que me direcione a saber exatamente o que ele precisa e, na sequência, aplicar o melhor posicionamento, a melhor estrutura, que vai atender a expectativa e a necessidade do cliente. Essas fases eu nomeio de: a primeira fase, o diagnóstico da família e do patrimônio; a segunda, escolha do tipo societário mais adequado; depois vem o planejamento das empresas ou o alcance mais eficaz do objetivo final, de acordo, claro, com o perfil do cliente; um planejamento tributário prévio, uma implementação documental e, por fim, a proteção e a manutenção da holding. Hoje, esse método é o que me sustenta, é o que sustenta o meu trabalho, é o que me faz ser procurada por médicos, empresários e famílias que querem a segurança jurídica. Para você entender melhor, deixa eu te mostrar isso na prática, como funciona parte do meu método. Eu tenho documentos prontos já que me auxiliam no atendimento ao cliente. Questionários prontos já, com todas as perguntas que precisam ser feitas na entrevista inicial. Perguntas que são desde as mais bobas até as mais complexas, extremamente necessário para que a gente tenha essa exata noção do que perguntar para o cliente para que não falte nada na hora de montar o nosso planejamento.
No segundo momento, depois de ter todas as informações que eu preciso, eu começo a formar, a montar a composição da holding, tudo que precisa ser levado para a holding e como precisa ser levado para a holding. Para isso, eu tenho uma planilha em Excel, onde eu coloco composição familiar, o patrimônio do cliente, trago bases de cálculos para inventários, para doações, para depois conseguir fazer um comparativo para que ele consiga enxergar o melhor cenário. Depois eu monto as estruturas empresariais, né, da holding, se vai ser necessário abrir uma holding única, né, se o objetivo do cliente for somente a sucessão patrimonial. Agora, se ele também tem patrimônio em administração, mais de uma empresa, onde uma das empresas ela vai ser uma empresa que vai fazer a administração patrimonial, faço os comparativos entre os sistemas que precisam ser feitos, principalmente comparativos entre inventário, doação, quantas empresas ele vai precisar fazer, as economias que ele terá, né, com a criação da holding, tudo isso para trazer sempre o melhor cenário para o cliente. Então, a partir disso, eu sigo um fluxograma pronto, onde eu demonstro para ele se a holding é realmente a melhor solução, o melhor caminho, se mediante o objetivo principal dele, se é um planejamento sucessório ou uma organização tributária, ou até mesmo uma proteção patrimonial maior, né? Se é uma organização societária, quais são as melhores empresas, quais são os melhores tipos societários para ele, se é uma holding simples, se é uma holding limitada, se é uma holding SA. Eu tenho que seguir esse passo a passo e eu sigo desde o início esse cronograma para que na parte contratual que vier depois eu já esteja pronta para mostrar para ele exatamente o que ele precisa para atingir o objetivo. Então aqui no meu método eu já tenho dicas de precificação de trabalho, de acordo com o cliente, eu tenho um passo a passo que vai desde a abertura até o acompanhamento da holding, isso tudo para não sair da mente, para ficar gravado exatamente como precisa ser feito. Desde a primeira entrevista, que é a reunião, entrevista inicial com o cliente, até a criação da estratégia da holding, uma nova reunião para apresentação, a precificação, contratos, confecção de contratos e contratos sociais, estatutos, organizações, acordos de sócios, tudo isso para definir o melhor controle e a melhor forma de atuação para o cliente. Então, o método é bastante completo e isso eu fui criando ao longo dos anos, né? Não foi algo que eu criei de cara, tendo a primeira impressão ou o primeiro cliente de holding. Eu precisei de muitos anos, de muito trabalho e de muito estudo para chegar nesse método e hoje ter um modelo completo, uma apresentação completa, e que trouxe muita facilidade e muita organização para o meu trabalho. E é isso que eu falo, nós temos que ter um método organizado para que a gente saiba o que fazer do início ao fim. Vejam, então existe uma pré-contratualização que é extremamente importante. E o erro mais comum de profissionais iniciantes nesse nicho, e que pode ser o seu, é começar pela estrutura contratual e não pela análise correta do cliente. É querer sair redigindo contratos de holding sem antes entender qual é o perfil da família, quais são as questões emocionais envolvidas, qual é o impacto tributário da operação que tu está fazendo. Isso faz com que muitos entreguem um trabalho tecnicamente bonito, mas incompleto. E cliente nenhum vai pagar caro por algo que não gere a segurança para ele. Por isso eu sempre digo, antes de partir para a contratualização, estruture um método. Um método que vai melhor se aplicar ao caso concreto. Cada cliente é único. O contrato vai vir logo depois. Então, se você chegou até aqui, é porque sente que precisa muito mais do que a teoria. Você precisa de estrutura, de direção. E é exatamente por isso que eu criei esse canal e também o meu grupo exclusivo para profissionais, para abrir a mente de advogados e contadores para o poder desse nicho de negócios. Aqui, neste canal, você vai encontrar conteúdos educativos extremamente relevantes, bastidores reais da advocacia patrimonial e principalmente produtos e ferramentas práticas que vão destravar a sua atuação. Já aproveita e também me segue lá no Instagram, no @martinsadvocaciars.
Lá tem muito conteúdo relevante para você. E se você quer ir além, clica no link aqui na descrição para conhecer os meus produtos, que são modelos prontos, tutoriais e métodos validados para o campo de batalha. A sua nova fase da advocacia começa quando você deixa de buscar atalhos e passa a construir uma base sólida. A gente se vê então no próximo conteúdo e bora lá destravar esse potencial que está aí em você.